professor Manuel, estamos aí há 5 dias da prova, né? Estamos basicamente na nossa penúltima aula, temos a aula de hoje, amanhã e na sexta-feira o nosso aulão de véspera aí. De conteúdos basicamente temos hoje e amanhã, e hoje nós vamos trabalhar a parte de função e de juros simples, né? Entrar nessa parte de matemática financeira. Infelizmente, devido a essa... a gente foi pego de surpresa, né, por esse edital com a prova em outubro, a gente não deu tempo de trabalhar a função de uma forma mais detalhada. Mas não tem problema, a gente vai trabalhar hoje de uma forma direcionada, a gente vai trabalhar de uma maneira de como é cobrado, ou seja, a gente vai ver algumas questões de função que são cobradas e é cobrado anualmente, caiu esse ano, inclusive, no Proitec, então tudo indica que caia na prova agora, né, que vocês vão fazer domingo. Caiu na prova do ano passado, 2022, e por aí vai, a gente vai resolver algumas questões aí, vocês verão. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber de antemão é o conceito de função. Né? O conceito de função é a relação entre duas grandezas. Tá? Essas grandezas, elas existe uma correspondência entre elas, de modo que para cada valor, né, que eu atribuí a uma grandeza x, ela tem um único valor na grandeza y. A grosso modo é isso aí, tá? A definição de função. Beleza? A função ela se subdivide em várias outras. Eu tenho função de primeiro grau, né, também conhecida como função afim ou função linear. Eu tenho uma função quadrática, né, que é a função de segundo grau. Eu tenho uma função logaritmo, exponencial, enfim, várias funções que vocês, alunos do Estudar Mais, que serão futuros alunos IFRN ano que vem, na primeira série do ensino médio, irão estudar aí essas várias funções, né? Essas quantidades de funções aí que tem no ensino médio no primeiro ano, assim como função trigonométrica no segundo ano. Tá? Então, sem perder tempo, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela do quadro para a gente falar aqui um pouquinho o seguinte: duas funções que podem cair. A mais cobrada é a função do primeiro grau, tá? Também chamada de função afim ou função linear, pode ser abordado dessa maneira. O que eu preciso saber é o seguinte, que uma função afim, a função de primeiro grau, ela é do tipo ax mais b. Ela tem esse comportamento, né? Onde esse A aqui é o coeficiente angular, certo? O que é que isso quer dizer, o coeficiente angular? Isso aqui é quem vai direcionar no gráfico o comportamento dele, tá? Desse gráfico, a inclinação. Então, basicamente, eu teria aqui, deixa eu só esboçar aqui, tá? Um gráfico com o eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, e o eixo y, conhecido como eixo das ordenadas. Esse coeficiente ele é responsável para me dizer como é o comportamento desse gráfico. Se ele tem um comportamento linear dessa maneira, crescente, se ele tem um comportamento linear decrescente, né? Ou se ele tem um comportamento linear que pode ser de forma constante. Eu estou colocando aqui nesse primeiro quadrante, mas esse gráfico ele pode se comportar de qualquer maneira. Porque exatamente essa parte, esse deslocamento do gráfico para cima ou para baixo, quem vai definir é esse coeficiente aqui. Tá? É o valor de B, né? Que também é chamado de termo independente. Então, a princípio, para resolver questões, a princípio que a gente precisa saber é como é apresentada uma função termo independente. Como é apresentada uma função de primeiro grau? Ela tem esse modelinho aqui, que na função esse y, ele pode ser escrito como f de x, a função em relação a x. Tá? Já numa função de segundo grau é muito parecida com a forma que ela é apresentada, com o que vocês estudaram também aqui no 9º ano, que é a equação do segundo grau, né? E aí eu tenho os coeficientes também A, B e C. Então, primeiro grau, também conhecido como linear, e função do segundo grau. Estas são as possíveis funções que cairão. E como é que é mais cobrado na prova? É isso aí que a gente vai atacar na aula de hoje, que a gente vai aprender. Professor, como é que é mais cobrado na prova? Em grande parte, a maioria das questões,
ela pede apenas para você, a partir de um problema, a partir da interpretação do problema, você definir a lei de formação. O que seria a lei de formação? É você constituir aquela formulazinha, digamos assim, né, que define a função, que define o problema. Então, diante disso, já vamos lá para o nosso primeiro probleminha aí, que ele diz o seguinte, ó, vou aumentar a tela aqui. Após a aprovação de alunos que obtiveram acesso ao ensino superior por meio de reserva de vagas para pessoas com deficiência, uma instituição de ensino realiza uma previsão orçamentária para a contratação dos profissionais que atuarão no apoio a esses estudantes. O custo total é descrito em Y reais. Então, o que eu aconselho é você ir separando essas informações. Então, eu tenho aqui custo total, ele chama de Y, tá? E equivale a um valor inicial de contratação de R$ 2.500. Então, eu tenho aqui um valor inicial de R$ 2.500, acrescido de R$ 830 mensais, referente à remuneração dos profissionais durante X meses. Ou seja, eu tenho um valor inicial de R$ 2.500, acrescido, quer dizer o quê? Mais R$ 830 por mês, tá? Referente à remuneração dos profissionais durante X meses. Ou seja, os meses ele vai representar pela letra X, estabelecidos de acordo com a necessidade e nível dos estudantes. A lei de formação, que representa o custo total Y reais para pagamento dos profissionais, é dado. Ou seja, se a gente observar aqui no problema, já dá para perceber que o custo total, né, disso aí vai depender da quantidade de meses que foi paga, né? Então, voltando para o problema, eu vou ter o quê? Que o custo total Y será igual a um valor inicial de R$ 2.500, acrescido, ou seja, somado, de R$ 830 por cada mês. Ou seja, em um mês eu pago R$ 830. Em 2 meses vai ser 830 vezes 2. 3 meses, 830 vezes 3. E assim sucessivamente. Em X meses, 830 vezes X. Então, eu vou ter aqui 830 vezes X. Então, qual a alternativa correta que expressa isso aí? Alternativa correta, letra A. Né? Apenas ela está escrito de forma contrária. Né? 830 está aqui, que é a mesma coisa, mais 2.500. Tá? Se você olhar aqui, isso aqui seria? Naquela função que eu falei agora há pouco. Ó, função linear. AX mais B. Esse 830 seria o meu A, o coeficiente A, e os 2.500 seria o meu coeficiente P. Tá certo? Próxima questão. Em um estado com instituições de ensino superior municipais, estaduais e federais, ficou estabelecido que as instituições municipais reservariam 30% das suas X vagas para pretos e pardos, as instituições estaduais reservariam 40% das suas Y vagas e as federais 50% das suas Z vagas. A expressão que representa o total T de vagas ofertadas para pretos ou pardos nesse estado é. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? O total, que ele já me diz aqui que ele chama de T, será igual às municipais, que é 30% das vagas, das X vagas que oferece. A gente já aprendeu em porcentagem que eu pegar 30%, calcular uma porcentagem de uma quantidade, é multiplicar essa porcentagem por essa quantidade. Então, se eu tenho 30% de X vagas, eu vou ter 30% vezes X. Então, é o primeiro que eu vou fazer aqui. 30% das X vagas. Mais, agora, nas estaduais, 40% das Y vagas. 40% das Y vagas. E as federais, 50%. Então, vou acrescentar municipal, estadual e federal.
50% das Z vagas. Então, a expressão vai ficar, simplificando isso aqui, ó, 30 sobre 100 é a mesma coisa que 3 décimos, ou 0,3x, mais 40% é a mesma coisa que 4 sobre 10, 4 décimos, né? 0,4 vezes y, mas 50% é 0,5z. Então, a expressão que representa aí é a letra C de Cristo. Tá certo? Então, muito simples aqui para formar esta expressão. Veja que essa primeira questão aí que a gente fez, ambas caíram na prova de 2023. Tá? Na prova de 2024, quem ingressou do ano passado, que está estudando esse ano, né? A prova que fizeram no final do ano passado, que diz o seguinte: um governo deseja veicular uma campanha de conscientização sobre a preservação do meio ambiente em uma emissora de televisão. Se a emissora cobra um valor fixo de R$10.000 e mais uma taxa de R$2.000 por cada transmissão, a função que melhor representa o custo total do governo que o governo terá para veicular X propagandas é. Então, eu vou ter na representação aqui o seguinte: um valor fixo de 10.000, uma taxa de 2.000, veja, quando ele diz aqui, mais uma taxa, né? Então, eu vou acrescentar aqui, em cima do valor fixo, eu vou acrescentar uma taxa de R$2.000 por cada transmissão. Então, por cada vez que aparecer esse anúncio, tá? A função que melhor representa o custo total, então o custo total, ou seja, o custo em função de X, esse X será o quê? Ele mesmo fala aqui, o número de propagandas. Então, o custo da quantidade de propagandas será igual ao quê? Será igual a 10.000, que é um valor fixo que ele paga independente, tá? Mais 2.000 vezes X. Então, ou seja, se ele anunciar uma única vez, eu vou ter 10.000 mais 2.000, ou seja, 12.000. Se fizer um anúncio duas vezes, eu vou fazer 2.000 vezes 2, 4.000 mais 10, 14.000. E assim sucessivamente. Então, essa é a expressão, é a função que vai relatar esse probleminha aí. Então, a alternativa correta, C. Tá certo? Veja, a questão de 2023 e 2024, a primeira que a gente fez, e essa daqui muito parecida. Né? Então, o que é que ele foi pedido até agora em função? As questões que apareceram em função. O que é pedido na maioria das vezes? Para a gente definir a lei de formação. Ou seja, tem um pouco aí de interpretação da leitura do problema em si. Tá? Então, voltando para a questão aí, seguinte. Um casal resolveu levar a filha, vítima de cyberbullying, para passar X dias em um hotel, fazenda, sem acesso à internet. O custo total da viagem de Y reais, então, o custo total, ele chama de Y, tá? O número de dias é X, ou seja, no problema eu sei que o custo ele vai variar em função da quantidade de dias. Vamos continuar. Corresponde a um valor fixo de R$150. Então, eu tenho um valor fixo de R$150 para gasto com combustível, mais R$390 a diária do quarto triplo, com direito a todas as refeições. Ou seja, mais R$390 por cada dia, né, por cada diária. Em função de X dias de hospedagem, a equação que representa o custo total de Y reais da viagem é, ou seja, Y será igual ao valor fixo, 150,
mais R$390 vezes a quantidade de dias, vezes X dias. Então, a expressão que representa isso aí será a letra D de Deus, né? Só está escrito de forma invertida. Aqui é a mesma coisa. Y igual a 390x mais 150. A ordem da escrita aí não importa. Mais uma questão, isso daqui cai em 2020, relata da mesma forma a construção da lei de formação. Então, é bem possível que a questão que seja pedida em função, assim como foi na do Proitec desse ano, que foi resolvida em aulas anteriores, aí, né, em nossas aulas presenciais, também era para dizer qual era a lei de formação do determinado problema. Então, tudo indica que possa ser dessa maneira. Voltando para a questão, então. Questão seguinte. Ao ler o texto 1, que indica 96 invasões em terras indígenas em 2017 e 111 em 2018, um estudante desejou exprimir uma função afim. Uma função afim quer dizer uma função de primeiro grau, tá? Que determinasse o número de invasões N em função do ano X. Então, número de invasões chama de N, né? Então, vai ser o N de X. N em função do ano X. Para estimar as invasões esperadas nos anos seguintes, caso o crescimento das invasões fosse linear, a função encontrada foi, mais uma vez, ele fala a função linear, tá? Então, está garantindo que essa função aqui, ele já tinha falado anteriormente função afim, mas quem não lembrava do que seria uma função afim, função linear é uma função de primeiro grau. A função encontrada foi. Veja que aqui eu vou determinar o valor, sendo que não está tão simples de determinar. Porque quais são as únicas informações que ele me dá nesse problema aqui? Ele me dá a quantidade de invasões em 2017. Então, 2017, eu teve aí 96 invasões. E no ano de 2018, tiveram 111 invasões. E apenas com essas informações, ele quer que eu determine a lei de formação. Então, não está tão clara como as demais. Tá certo? Uma questãozinha de 2022. Então, como é que eu resolvo um problema dessa natureza, um problema desse tipo? Então, eu vou fazer o seguinte. A gente já falou que uma função linear, uma função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. AX mais B. Tá? Então, vejamos o seguinte. Ele me dá, para estimar as invasões esperadas nos anos seguintes, caso o crescimento das invasões fosse. O que é que eu vou fazer aqui? Ele me dá o seguinte, o valor de X, né, que será o ano, tá? E o valor de Y, ou seja, o N de X, é a quantidade para cada ano. Ou seja, quando o meu X foi 2017, o meu N de X, o número de invasões, foi 96. Quando o ano foi 2018, o número de invasões foi 111. Então, probleminha desse modelo aí, eu vou resolver montando um sisteminha de equação. De que maneira? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, quando o X foi 2017, o N de X foi 96. Então, eu vou construir a função da seguinte forma, ó. AX, A que multiplica 2017, mais o B, é igual a 96. E quando o ano foi 2018, ou seja, quando A vezes 2018 mais um B, o valor de NX foi 111. Ok? Eu tenho um sistema de equação do primeiro grau. Tá? Fácil de resolver. Como? Eu vou pegar essa equação maior aqui, né, que aqui eu tenho 2018A, e aqui eu tenho 2017A, aqui eu tenho 111 e aqui eu tenho 96. E vou simplesmente subtrair essa maior menos a menor. Eu vou traçar aqui e vou fazer, ó, 2018A menos 2017A
vai dar aqui 1A, ou simplesmente A. O B menos o B vai se anular. E 111 menos 96, isso aqui é igual a 15. Opa, determinei o meu coeficiente A da função. Se a gente já voltar aqui nas alternativas, ou vai ser letra A ou vai ser a letra D de Deus. O que eu preciso determinar agora é o coeficiente B. E como é que eu faço para determinar o coeficiente B? Vou escolher qualquer uma destas equações aqui e substituir o valor de A. Né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, essa primeira aqui. Eu vou fazer 15, que multiplica 2017, mais B é igual a 96. Tá? Então, quem vai ser B? B vai ser igual a 96. O que está positivo vem para cá negativo. 15 vezes 2017. Vamos fazer essa conta à parte aqui. 2017, que multiplica 15. 5 vezes 7, 35. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 5. 8 com 7, 15. Sobe 1. Fica 2. 0. 0. E aqui 3. Né? Então, 30 mil. Opa, botar em vermelho. 30 mil. 255. Tá? Fazendo essa conta aqui, 30.255 menos 96, porque 96 menos 30.255, isso aqui vai dar negativo, né? Sinais diferentes diminui e repete o sinal do maior. Eu vou fazer aqui 30.255 menos 96. 30.255 menos 96. 5 é pouco, pega emprestado. 15 menos 6 vai dar 9. Aqui ficou 4. Pega emprestado mais uma vez. 14. 14 menos 9, 5. Aqui ficou 1. 0, 3. Então, aqui dá menos 30, 159. Esse é o valor do coeficiente B. Então, quem é a lei de formação aí? No caso, Y não, vou chamar de NX. Né? Quem é o N de X, que ele chama no probleminha aí? N de X será igual a AX, ou seja, 15x, menos 30.159. Beleza? Essa foi a questão mais complicada de função que eu já vi do IFRN. Porém, não deixa de ser uma questão que é para a gente determinar a lei de formação da minha função. Então, basicamente, o que eu preciso de função para a prova de domingo é saber montar a lei de formação dessa função. Tá certo? Isso é o mais importante. Vejam que todos os exemplos das últimas provas que a gente pegou aí foram tudo de função linear, função do primeiro grau. Então, basicamente, é aquela que a gente tem que explorar, que a gente tem que abordar. Tá bom? Vamos dar continuidade agora. Nós vamos falar de um outro conteúdo que é ainda é função. O próximo será juros, tá? Juros simples. Vamos fazer a última de função aí, que foi uma questão da Proitec 2022 também interessante. Para diminuir a pegada ecológica, uma pessoa resolveu monitorar o consumo da sua televisão. Ele notou que sua TV consome 250 watts por hora em que está ligada e 25 watts quando está em stand-by. Então, veja bem, o consumo ele varia. Né? O consumo, quando ela está ligada,
é de 250 watts por hora. Tá? E watts por hora. E quando ela está em stand-by, é de 25 watts por hora. Tá? Ele notou que a expressão que representa o consumo total T, então eu chamo essa função de T, total, tá? O consumo total dessa televisão, ao ficar ligada a X horas, então a quantidade de horas, ele chama de X horas por dia, durante 30 dias é dada por. Veja bem, como é que eu faço esse consumo em um dia? Em um dia eu teria o seguinte, a função seria o seguinte, o total, 250 watts por cada hora que está ligada e 25 por cada hora que está desligada. Como é que eu faço essa divisão do que está ligado e que está desligado? A gente tem que pensar o seguinte, um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se essa TV ela ficar ligada 8 horas por dia, quantas horas ela fica desligada para fazer essa conta? Eu vou pegar 24 horas menos 8. É isso? No caso aí, daria 16 horas. Se ela ficar ligada, por exemplo, 10 horas por dia, então vai ser 24 menos 10 daria 14 horas em stand-by. Sempre um ligado e desligado, um será o complemento da outra. Tá? Então, como é que eu faria essa modelagem de forma em que a quantidade de horas é X? Ora, se ela fica ligada X horas, ela vai ficar desligada 24 menos X horas. Né? Pensa comigo, se eu fiz usando valor numérico, por exemplo, se ela fica ligada 10 horas, ela fica em stand-by 24 menos 10. Se ela fica ligada X horas, ela vai ficar em stand-by 24 menos X. Então, voltando para cá, a expressão seria mais ou menos essa, para cada dia. 250 vezes X, 250 watts, vezes X horas ligada, tá? Mais ele vai pagar agora 25 watts por cada hora que ficar desligada. Então vai ser 25 vezes qual é a quantidade que ela vai estar em stand-by, que ela vai estar desligada. Vai ser 25 que multiplica 24 menos o X. Esta é a expressão do consumo para cada dia. Tá? Mas no problema ele me diz o consumo total num período de 30 dias. Então eu vou pegar toda essa expressão aqui e multiplicar por 30. Tá? Vou pegar toda esta expressão e multiplico por 30. Fazendo isso, eu determino qual é a função que representa esse consumo total. Será a expressão alternativa correta, será a letra A de acertei. Tá? Essa C aqui seria absurda. As outras nem aborda, no caso, a letra T aqui, a letra B de bola. Essa seria a expressão válida para cada dia. Né? Mas se ele especifica aqui 30 dias, então eu tenho que multiplicar essa expressão por 30. Tá certo? Então vamos lá aproveitar o restante do tempo da nossa aula para falar um pouquinho aqui de juros simples. Tá? Porque é outro conteúdo que é cobrado anualmente. Tá certo? E o que é que eu preciso saber, levar para a prova de conhecimento sobre juros simples? O juros simples é aqueles juros que ele só incide em cima do capital inicial, diferente do juro composto, que é o chamado juros sobre juros. Tá? Então, o que é que eu preciso levar para a prova relacionada a juros simples? O que eu preciso levar para a prova relacionada a juros simples é o fato da formulazinha para calcular os juros, né? Que é capital vezes a taxa vezes o período.
vezes N. Tá? Eu vou chamar C de capital principal, capital inicial, valor inicial, como ele chame, tá? O I é a minha taxa, que essa taxa ela pode ser ao mês, ela pode ser ao dia, ela pode ser ao ano, ela pode ser ao semestre. Tem que ficar ligado é nisso, né? Ao trimestre, seja como for, tá? E o período, chamar N de tempo ou período, como queira chamar, tá? O que a gente precisa sempre estar atento é que a taxa e o período, quando eu vou substituir na minha forma, ele tem que estar sempre no mesmo, na mesma, sendo corrigido da mesma forma. Por exemplo, se a taxa está ao mês, o período eu tenho que estar em mês. Se a taxa está ao dia, o período tem que estar ao dia. Algumas informações também são importantes, como, por exemplo, saber que para efeito de matemática financeira, independente de ter mês que tem 31 dias, o mês de fevereiro tem 28, o que corresponde é que um mês, isso aqui é importante a gente saber, tá? Sempre você vai considerar que um mês tem 30 dias, tá? Um ano, a gente tem que saber, tem 12 meses. Um semestre são 6 meses. Um trimestre são 3 meses. E por aí vai. Tá? Essas informações aqui são importantes e relevantes na hora de fazer essa transformação. Se, por exemplo, às vezes a taxa está em dias, né? A taxa está em dias, mas o período que é dado lá no problema lá está em mês. Então você tem que fazer essa transformação. Então é preciso você saber, tá? Voltando para cá. Então, essa é a formulazinha que eu preciso saber para calcular os juros simples. E a outra é o do montante. Tá? Vou chamar esse Mzinho aqui de montante. E aí tem, no problema pode dizer valor final, acumulado, seja como for. Tá? O montante nada mais é do que o capital mais os juros. Montante é o valor do capital inicial mais os juros. Certo? Isso é o que eu preciso saber, essas duas fórmulas eu preciso levar para a prova. Tá? Vamos lá resolver uma questão aí, que já caiu em prova anterior, que diz o seguinte: na cidade de Porto Alegre, um empresário teve sua padaria completamente destruída por enchentes. Suponha que, para reconstruí-la, ele obteve um financiamento de R$ 37.250 a juros simples, com uma taxa de 0,35% ao mês e um prazo de pagamento de 5 anos. Observa o que eu acabei de falar: prazo, taxa em mês e o prazo em anos. Ou seja, sempre você deve mexer, o aconselhado, até para por costume, quando for em juros compostos, que é difícil mexer em taxa para juros compostos, é mais complicado, você mexa sempre no prazo. Na hora de transformar, transforme o prazo, tá? Para ficar equivalente à correção da taxa. Então, o que é que eu tenho aí? Capital, 37.250. A taxa, 0,35% ao mês. E o prazo, o período de 5 anos. Ora, se um ano tem 12 meses, 5 anos é 5 vezes 12, né? Ou seja, 5 anos tem 60 meses. Então, ele quer saber o seguinte: no final desse prazo, o valor total dessa dívida, ou seja, o montante acumulado, é de quanto? Né? Então, sabendo disso, o montante é igual ao capital, 37.250, mais os juros, que é capital vezes taxa vezes o período. 37.250, que multiplica. Deixa eu mudar aqui o espaço, senão não vai caber. Montante, 37.250, mais
37.250 vezes 0,35% vezes 60. Para simplificar, corta um zero daqui com um zero de cá, um zero daqui com esse de cima. Tá? 6 vezes 0,35, quando você fizer essa conta aí, o montante será igual a 37.250 mais 3.725 vezes 0,35 vezes 6. Vou fazer essa conta aqui. 0,35 vezes 6. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21, sobe 2. 6 vezes 0 dá 0, desce o 2. Duas casas decimais, a vírgula desloca, vem para cá. Ou seja, 2,1. Tá? Então, agora o montante será igual a 37.250 mais o resultado de 3.725, que multiplica 2,1. 1 vezes 3.725 vai dar 3.725. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 5, 2, 7 mais 5 dá 12, sobe 1. 4 mais 3, 7 e 1, 8. E aqui, 7. Uma casa decimal aqui vem para cá. 7.822,50. 7.822,50. Então, o montante será esse somatório aí, 37.250 mais 7.822,50. Quando fizer essa soma aqui, isso vai dar um total de 45.072 reais com 50 centavos. Alternativa correta, letra C de Cristo. Ok? Vamos fazer mais um aqui. Questão IFRN 2024. Provinha do ano passado, certo? Supondo que uma das sugestões tomadas na reunião da cúpula fosse a abertura de uma conta para financiamento das ações de proteção da Amazônia, sabendo que essa conta tem rendimento a juros simples de 1%, vou logo colocar aqui, ó, taxa de 1% ao mês, e que foram depositados 100 milhões, aliás, de capital, 100 milhões de reais, o montante disponível para uso após 8 meses, então 8 meses, taxa e período ao mês. Então, show de bola, só substituir direto. Quanto será o montante? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular logo os juros. Né? Juros será igual a 100 milhões, que multiplica 1% vezes 8 meses. Corto 2 zeros aqui de cima, com 2 zeros aqui embaixo. Os juros será igual a 8, que multiplica isso, né? 8 vezes 1 aqui vai dar 8, e vou repetir essa quantidade de zeros que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o juros será de 8 milhões. Pergunta, qual é o montante? É isso que ele quer saber? Qual é o montante disponível, né? Então, será de 100 milhões mais 8 milhões. Ou seja, o montante será de 108 milhões. Alternativa correta aí, letra A de acertei.
Então, se a gente observar, as questões que envolvem função são questões que já caíram em provas anteriores, ou seja, devido ao nosso tempo, a gente tem que focar naquilo que já foi cobrado e que possivelmente cairá dessa maneira. O que eu digo é quase certo cair uma questãozinha de matemática financeira, principalmente juros simples, que é o que a gente trabalhou aqui, e a questão de função. Tá? É quase certo com base nas provas anteriores. As questões que envolvem função, o que é que ele pede? As questões que envolvem função. Ele pede para a gente construir a lei de formação a partir de uma interpretação. Em sua maioria, o que o histórico diz é que as questões que envolvem função são de funções de primeiro grau. Então, é aquela que tem aquele modelinho do tipo AX mais B. Tá certo? Então, uma daquelas maneiras que a gente fez, ou de forma direta, ou determinando o valor do coeficiente A e coeficiente B, como essa questão que a gente fez anterior, será cobrado. Questões que envolvem matemática financeira, em sua maioria, juros simples. Tá certo? Amanhã a gente resolve mais algumas questões de juros simples, tá? E vamos fazer um resumão aí, um compilado de outras questões de outros assuntos abordados durante o nosso curso. Tá bom? Então, assim, as questões de juros simples, o que a gente precisa saber é a fórmulazinha dentro de calcular os juros simples e do montante, bem como o cuidado que a gente deve ter para que tanto a taxa como o tempo estejam sendo corrigidos em mesmo período, em mês, dia a dia, ano, para não querer simplesmente substituir na fórmula e misturar lá e colocar, vamos dizer, taxa ao dia e o período em meses. Aí você vai lá e simplesmente joga na fórmula, vai dar errado. Você está fazendo está substituindo errado. É importante ter cuidado para relembrar isso que foi falado aqui. O mês independente, né, ele tem 30 dias, um ano aí fica mais fácil, um ano tem 12 meses, tá? E esses outros, regime de trimestre, que é 3 meses, semestre, 6 meses, e por aí vai. Tá? Uma quinzena são 15 dias, é importante saber tudo isso aí, tá bom? Então, valeu, gente, até a nossa aula de amanhã.